Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Geralmente aos sábados, é a palavra sobre o Evangelho de Deus, mas como amanhã eu vou sair de viagem, então fizemos uma troca, e nós estamos aos domingos sempre falando de Apocalipse. E o que nós estamos vendo agora do livro de Apocalipse é sobre o arrebatamento. Arrebatamento sempre é um tema que desperta a curiosidade de todos, Como será? Quando será? O que nós temos que dar atenção? Irmãos, arrebatamento é o nosso destino. Deve ser nosso anelo. Você não anela ser arrebatado? Você não anela? Anela, não é? E então, desde domingo passado, nós começamos a falar do arrebatamento, dando uma visão bastante ampla sobre esse fato que é tão importante para nós. Tá certo? E hoje nós vamos continuar. Nós temos que ver que o arrebatamento é uma promessa que o Senhor deu para o seu povo. Mas há condições para o arrebatamento. Então, vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 21, versículo 36, que diz assim: Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então o Senhor aqui, Ele fala para os seus discípulos, para aqueles que são deles, que há uma necessidade de nós vigiarmos e orarmos. Para quê? Para nós escaparmos da grande tribulação, de todas essas coisas. Na versão transformadora diz assim: estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Então a Bíblia diz de uma maneira muito clara: na grande tribulação acontecerão horrores, coisas difíceis, sofrimentos muito grandes. E ele diz assim: nós precisamos sempre estar atentos e devemos orar para sermos considerados dignos de escapar. Entendeu? Isso é algo muito importante. Para quê? Para que nós possamos estar em pé na presença do Filho do Homem. Isto é, nós sermos arrebatados até o terceiro céu e estamos em pé na presença do Senhor. Tá? E nós já vimos, no domingo passado, que nos versículos anteriores fala para a gente cuidar, para o nosso coração não ficar sobrecarregado, não ficar enredado. Isso mostra que o inimigo de Deus lança como uma espécie de uma rede. E nós precisamos ser fortes para escapar dessa rede que o inimigo arma para nos pegar. Tá certo? Nós queremos ser arrebatados. E tem uma outra porção da palavra que é Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Então nós podemos ver nesses versículos que lemos agora que o Senhor nos dá uma chance de nós escaparmos da grande tribulação. Que agora também Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, olha só, o Senhor aqui diz para nós guardarmos a palavra da sua
perseverança. É muito importante que a gente compreenda esse versículo. Você sabe, quando nós recebemos a palavra de Deus, o inimigo de Deus faz de tudo para roubar essa palavra. Se vocês se lembrarem da parábola do semeador, não é isso? O inimigo, o maligno, vem como aquela ave que então leva embora a semente, correto? Ou se não, vem a perseguição, que é aquele sol forte, mas se tem pouco solo, tem pouca terra, logo seca, né? E aí não consegue dar fruto. Nós podemos ver que para seguirmos o Senhor, todas as forças do inimigo, todo esse mundo trabalha contra a gente, contra nós que queremos o Senhor e a palavra do Senhor. Por isso, essa questão da palavra, da minha perseverança, é uma questão de perseverar. E aí o Senhor promete: eu vou guardar você da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Isso é, o Senhor diz assim: eu vou arrebatar você. Por quê? Porque você me buscou, você amadureceu, você cresceu. E nós vimos no domingo passado que existe, você tem uma plantação, seja de grãos, ou você tem um pomar de árvores frutíferas, sempre tem aqueles primeiros frutos, não é isso? Aqueles primeiros frutos, que são as primícias, seja no campo, seja no pomar, o fazendeiro leva para casa. São os primeiros frutos, ele pega para o seu próprio desfrute, não é isso? E quando o resto da lavoura amadurece, colhe e coloca no celeiro. Então o que é o arrebatamento? O arrebatamento é ser esses primeiros que vão para o desfrute de Deus. O Senhor diz: eu quero desfrutar. Tá certo? Então é muito importante. Agora, na questão do arrebatamento, vamos ver alguns fatos importantes, tá? Vamos ver alguns fatos. Primeiro, Mateus 24, versículos 36 até 42, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aqui nós temos as palavras do Senhor Jesus. E ele disse, o Senhor disse muito claro, né, que a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos, dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Tá? E fala que foi como no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, as pessoas só pensavam casar, dar-se em casamento, né? E comer, beber. Eles não deram atenção. Agora Noé, ele creu na palavra. Ele e sua família, eles construíram a arca porque eles creram que viria o dilúvio. O resto das pessoas não creram. O Senhor vai voltar, queridos irmãos. Quer você creia ou não creia, vai acontecer. Eu quero ser como Noé. Você não quer ser? Mas nós estamos nos preparando. Essa que é a questão.
Ou eu estou preocupado em comer, beber, casar, dar-se em casamento. Ou estou preocupado com outras coisas. Vai chegar um momento. E aí, olha só, versículos 40 e 41 diz: 2 estarão no campo, um será tomado e deixado do outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então nós podemos ver aqui, nós temos aqui 2 pessoas trabalhando no campo. Por que um é tomado e deixado o outro? Exteriormente eram iguais. Os 2 estavam trabalhando lá, mas acontece que um vigiava, orava. Ele estava trabalhando, mas ele estava esperando pela volta do Senhor. O outro só trabalhava. É por isso que um foi levado e deixado o outro. E também nós vemos o quê? Tem 2 trabalhando no moinho, daí se refere às mulheres. Aqueles 2 se referem a homens. 2 aqui se referem às mulheres, trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. O que é importante, o que é maravilhoso, é que a Bíblia diz que ele estava nos seus afazeres diários. Os irmãos compreendem? Na sua tarefa diária. Esses 2 no campo, ou essas 2 no moinho, não estavam ali jejuando e orando sem fazer nada. Eles estavam nos seus afazeres diários, mas um deles estava esperando pela volta do Senhor. Eles estavam cumprindo sua responsabilidade, cuidando de trabalhar, manter a família, viver, dar um bom testemunho. Isso é uma grande lição para nós. O Senhor não diz aqui: eu quero que vocês me esperem, eu quero que vocês não façam nada. Daí, se você não faz nada, como é que você vai comer? Como é que você vai viver? Dependendo dos outros? Daí vai dar um péssimo testemunho, não é verdade? Então, olha só, se você ama o Senhor, você faz o que deve fazer e ao mesmo tempo guarda a palavra, ora e está vigilante. Tá? Isso é muito importante. Tá? Outro fato. Então, olha só, aqui o Senhor dá o exemplo, né? 2 estarão no campo, um é deixado, o outro é levado. O fato de arrebatamento, Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Me fala do arrebatamento do filho varão. Isso aqui, nas comunhões posteriores, nós vamos entrar em detalhes. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Certo? Isso é fato. Vai haver o arrebatamento do filho varão até o trono de Deus. O arrebatamento dos 144.000, que são as primícias, isso está em Apocalipse 14, versículos 1 até 5, que diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Nós podemos ver aqui, tem 144.000 vencedores, que são as primícias, tá? Se esse número é literal ou não é literal, nós não vamos entrar na briga, discussão. Porque os 144.000 se refere aos vencedores vivos, tá? O filho varão se refere aos vencedores que já morreram. Irmãos, eu espero ser arrebatado vivo, né? Eu quero fazer parte das primícias. Se o Senhor me levar antes, eu quero fazer parte do filho varão. É um ou outro, certo? É isso que eu quero. Agora, se esses 144.000 é literal,
exatamente 144 mil contados. Isso aqui ou é simbólico porque é 12 vezes 12 vezes 1000. 12 é o número completo, né? Então, ó, irmãos, eu não vou entrar no mérito disso aqui. Eu quero é ser arrebatado, seja literal ou não seja, eu quero fazer parte, certo? Nossa atitude tem que ser assim, não é ficar brigando se esse 144 mil é literal ou não. Eu quero ser arrebatado vivo. É importante que a gente saiba isso. E no capítulo 14, versículo 3, diz que eles entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão 144 mil que foram comprados da terra. Não sei se os irmãos se lembram, nós no passado compartilhamos também sobre a realidade espiritual dessa porção. Por que esses 144 mil estavam cantando um cântico que ninguém mais podia aprender a não ser eles? Por quê? Porque o viver deles com Deus, é um viver de desfrute. E esse cântico fala do desfrute do relacionamento dele com Deus. No mundo, né, tem muitas músicas de cânticos de amor, não é isso? Conta a história de um relacionamento, né? Eu que gostava tal pessoa, isso, aquilo, né? Então no mundo tem muita música desse que canta um relacionamento. Esse cântico é o cântico do nosso relacionamento com Deus, certo? E por que não pôde aprender? Porque isso se aprende em vida, quando nós estamos aqui nessa terra. Não é um dia, eu vou aprender lá nos céus. Não vai dar tempo mais, você não vai. Ou aprende hoje ou não aprende nunca. Como é a sua história com Deus? É uma história de amor? É uma história de amor que pode ser cantada? Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos feitura dele, nós somos poema no grego, nós somos o poema dele. É como se fosse uma poesia, que é realmente o conteúdo de um cântico, né? E no versículo 4 diz assim: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Então você pode ver aqui, mostra o caminho para nós sermos vencedores. Então, irmãos, se é literal ou não é, nós não vamos entrar no mérito disso. O que nós queremos é que todos nós sejamos arrebatados, vivos, né? É isso aí, essa aqui é a nossa meta. Tá certo? É muito importante. Quando que vai ocorrer isso aí? Em Apocalipse 3:10 nos mostra que o arrebatamento é antes da hora da provação. Tá certo? É antes da hora da provação. E no capítulo 12 nos mostra que o filho varão será arrebatado antes dos últimos 3 anos e meio. Isso é antes da grande tribulação. Por quê? Porque depois que eles são arrebatados, Satanás é lançado aqui na terra e ele está bravo porque lhe resta pouco tempo. Isso depois a gente vai entrar em detalhes. Aí começa a grande tribulação. E também quando fala dos 144 mil que estão aqui no Apocalipse 14, mostra que mais tarde, depois que fala do arrebatamento das primícias, fala do que? Anticristo forçando as pessoas a adorá-lo. Então, quando que vai ser o arrebatamento? Antes da grande tribulação, tá certo? E nós também falamos para os irmãos que teve também o arrebatamento, né? Durante a grande tribulação,
isso nós entramos em detalhes na outra vez, mas o que importa para nós é esse primeiro arrebatamento, tá bom? E para onde nós seremos arrebatados? Lucas 21, 36, como nós já vimos: vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Certo? Então nós vamos ser arrebatados para estarmos em pé na presença do Senhor. Tá? Até este momento, Cristo ainda não desceu até os ares, ele está ainda no terceiro céu. E em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, nos mostra que o filho varão será arrebatado até o trono de Deus. Tá? E aí eu quero que os irmãos percebam a diferença que existe quando olha em 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4, tá? Versículo 17, que diz: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, só para lembrar, quando for a grande colheita, certo? Quando toda a seara ficar madura, o arrebatamento será para os ares, não será para o trono, como ocorreu com esses vencedores. É importante que a gente veja isso. Agora, o Senhor também, dentro da sua palavra, diz para nós quais são as condições para que nós sejamos arrebatados. Novamente, nós vamos voltar a alguns versículos. É bom que a gente repita esses versículos, porque nós precisamos ser marcados por esses versículos. Esses versículos precisam estar constituídos em nós, para a gente nunca esquecer, porque nós queremos ser arrebatados, correto? Então, Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo orando. Para ser arrebatado existe um preço, existem os termos. Então o que nós precisamos? Vigiar e orar. Mas isso não significa que agora eu estou vigiando e orando, eu não vou trabalhar mais. Não, como nós vimos nos outros versículos, você tem que trabalhar. Por quê? Porque é importante que você vigie. Quando você está trabalhando, você esteja com espírito de oração. Você pode estar invocando o Senhor, tendo comunhão com Ele. Isso faz toda a diferença. Não é verdade? Por exemplo, se você está trabalhando toda hora, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Você está trabalhando. Você está no Espírito. Agora, se você não está no Espírito, está na carne, daí, se você está no Espírito, algum colega seu te provoca, você não cai na armadilha dele. Deixa para lá. Agora, se está na carne, você reage na carne e acaba brigando e discutindo. Não é isso? Então, olha só. Nós precisamos estar sempre em espírito de oração. E a Bíblia diz para a gente orar sem cessar, não é verdade? O que é orar sem cessar? Não é ficar de olho ajoelhado, que sempre estamos em comunhão com Deus. E isso é o nosso exercício do Espírito. Certo? Aí nós temos uma oração genuína. Por quê? Porque é uma oração no Espírito, é uma oração viva. Não é uma oração tradicional de repetição. É comunhão com Deus. Comunhão real com Deus. Certo? E a condição para ser arrebatado, então, é vigiar e orar. E outra porção, eu quero ler, é vigiar e devemos estar vigilantes e estarmos preparados. Lucas capítulo 12, versículos 35 até 40. Olha só, é muito importante.
A partir do 35, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. O que significa cingido o vosso corpo? Você está vigilante, pronto para você reagir a qualquer coisa. Quando você termina de trabalhar, você já não tem mais nada para fazer, você põe roupas que são soltas assim, né? Que não te apertam, porque você vai dormir. Mas se você tem coisa para fazer, você tem que estar cingido, pronto. Então, o nosso corpo tem que estar sempre cingido, preparado para o Senhor. E as nossas candeias têm que estar acesas. Nós temos que estar brilhando. Olha só, 36. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. 37. Bem-aventurados aqueles servos a que o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Esse versículo é maravilhoso. Então, olha só. Olha, ele é o Senhor, nós somos servos, né? Nós temos que conhecer o que ele quer, o que ele gosta. Porque ele é o Senhor. Nós não somos o Senhor, nós somos servos. E aqui diz, olha aqui, ó. O Senhor quer que quando ele voltar, ele bater a porta, a gente já abra logo a porta. Correto? Isso aqui, esse versículo 36 diz, ele não quer que bata a porta aí, nada, bate a porta aí, nada, bate a porta aí, nada. Está fazendo? Está dormindo. Aí não pode. Daí ele diz, bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Então está ali vigilante, bate a porta, abre. O que o Senhor vai fazer? O Senhor vai cingir-se e dar lugar para ele à mesa. Diz, senta na mesa, eu vou servir você. Você já imaginou o Senhor servindo você? Você me serviu, você me amou, me buscou. Eu quero que você desfrute dessa porção especial que eu quero dar para você. Você não gostaria de desfrutar isso? Eu quero, irmãos, eu quero. Então, o Senhor está mostrando as condições. Está aberto a todos. O Senhor já estabeleceu as condições. E eles assim, 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. 39. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. 40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, observe só a importância de nós estarmos aqui vigilantes e estarmos sempre preparados, cingidos. Outra condição para sermos arrebatados é amar a vinda do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você sabe, se você ama a vinda do Senhor, você está sempre preparado. Se você não amar a vinda do Senhor, você não vai estar preparado.
É aquele caso, né, em Lucas, aliás, em Mateus 24, os irmãos se lembram, em Mateus 24, versículo 48, assim: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, 49, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, versículos 50 e 51, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e a hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, olha só, ele diz assim, aquele que acha, não, o senhor vai demorar, eu vou me preparar alguns dias antes, mas você não sabe quando o senhor voltará. Então, é certo que você será considerado um servo mau. Quem ama o Senhor, ama a vinda dele. Amar a vinda do Senhor é diferente de amar o Senhor. Amar o Senhor é importante. Nós gostamos muito de dar o seguinte exemplo. Por exemplo, os pais viajam e falam para os filhos, filhos, nós vamos viajar, nós vamos ficar um mês fora, né? Eu e sua mãe ficaremos um mês fora e vocês, os filhos, vocês cuidam da casa, tá bem? Daí quando os pais viajam, os filhos, agora eu posso fazer o que eu quero. Daí amontoa os pratos, né? O chão fica cheio de sujeira, come as coisas, cai pipoca no chão e tudo, e ninguém varre, ninguém tal, tá ali. Não, isso aqui não é só daqui a um mês que ele volta, e a casa ficando cada vez mais, com mais bagunça, casa cada vez mais suja e tal. E quando é que volta? Né? Só no final do mês tem tempo. De repente eles recebem um telefonema do pai, depois de uma semana. Ô filho, amanhã nós vamos estar aí. Como? Surgiu um problema, eu vou voltar, nós vamos voltar antes. Daí aquele desespero para arrumar a casa, né? Daí diz, não pai, descansa mais uma semana. Fica mais uma semana. Eles amam os pais, mas eles amam a vinda dos pais? Não amam a vinda dos pais. Por quê? Porque a casa está uma bagunça, não arruma nada. Então você ama a volta do Senhor? Ou você diz, Senhor, espera um pouco mais porque eu não estou preparado. Você quer que o Senhor atrase mais ou quer que o Senhor volte? Sabe quando a gente é pego nisso aí? Eu acho que quase 99% dos irmãos dizem, Senhor, espera um pouquinho mais tarde, não volta logo não, para dar tempo de eu me preparar. Os irmãos compreendem? Amar o Senhor é uma coisa, amar a vinda do Senhor é outra coisa. Então, quanto a você quer que o Senhor demore um pouco mais ou você está preparado? O que você acha? É você que tem que responder. Quem ama a vinda dele vai receber a coroa. Por quê? Está preparado. Busca, arruma. Tá certo? Então, a quarta condição é guardar a palavra da perseverança. Pois nós já falamos isso, né? Nós não seguimos tradições, nem religião. Nós seguimos a palavra de Deus. Nós queremos viver a palavra de Deus. É fácil? Não é, porque o inimigo ataca, o inimigo não quer que a gente siga a palavra de Deus, não quer que a gente viva a palavra de Deus. Agora, outro ponto quinto ponto, vencer e guardar as obras do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, que diz assim, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O que significa guardar as obras do Senhor? Guardar as obras do Senhor é você viver e dar valor à morte do Senhor na cruz, à ressurreição, toda a obra da redenção, ascensão, entronização, o fato do Senhor habitar em nós,
Tudo isso se refere às obras do Senhor. O que o Senhor faz e trabalha em nós e para nós. Isso é muito importante. Por quê? Daí nós aplicamos. O que significa guardar a obra do Senhor? O que o Senhor fez é aplicado na minha vida. Eu tomo para mim, para eu viver essa realidade. Não é somente saber de alguma coisa. Agora, nós vamos entrar numa outra área que é o arrebatamento da maioria dos crentes. Quer dizer, a colheita, tá? A colheita, quando a seara está madura, certo? Apocalipse 14, versículos 14 a 16. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aqui nós vemos a colheita, tá? Nós temos uma colheita. Isso aqui é o arrebatamento da maioria dos santos. Isso ocorre após a grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17, está ligado a essa colheita da seara. Diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E lembre-se, aqui no 4,16 fala sobre os mortos que ressuscitam, os mortos que não foram vencedores, porque os mortos que foram vencedores, esses ressuscitaram como filho varão, certo? Já foram arrebatados. Então aqui fala que então esses mortos vão ressuscitar, e os vivos, os que ficarem, serão arrebatados até o Senhor nos ares. Lembre-se, não é arrebatado até o terceiro céu, tá? É muito importante a gente ver esse ponto. E quando que vai ser esse arrebatamento dessa seara, da maior parte dos santos? É no soar da última trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está vendo aqui? Aqui mostra, tá, que o Senhor descerá dos céus. Então é para encontrar nos ares, está vendo? Então isso se refere
arrebatamento da maioria dos santos. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. E também, quando que isso vai acontecer? Depois que o anticristo for revelado. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 4. Diz assim: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, olha só, porque ali em Tessalônica havia pessoas que diziam: não, o dia do Senhor chegou, já e tal. Eu disse: não, primeiro tem que se manifestar o anticristo, depois virá o dia do Senhor, está vendo? Então, são tudo itens que nós precisamos conhecer. E aqui, esse anticristo, esse filho da perdição, ele é tudo, contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, porque ele quer que todos o adorem. Isso é idolatria. Então, nós temos que ter bastante preocupação com isso. E esse arrebatamento da maioria dos santos vai ocorrer depois que a besta, o anticristo, obrigar as pessoas a adorá-lo e a adorar a sua imagem na grande tribulação. Isso vocês podem depois ler em Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10, diz assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Tá? São coisas que nós precisamos ver. E o arrebatamento da maioria dos santos vai ocorrer depois da guerra de Satanás com o restante do povo de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Certo? E também, quando que isso vai ocorrer? Na chamada plenitude dos tempos. Mateus capítulo 13, versículo 39. Diz assim: o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Bom, irmãos, eu acho que eu joguei um monte de versículos, mas eu quero que vocês vejam o seguinte: o negócio é ser arrebatado antes da grande tribulação. Está certo que vai haver arrebatamento depois da grande tribulação, mas vai sofrer um bocadinho, né? Durante a grande tribulação, nós vimos aqui. No final, vai ser arrebatado. Vai ser arrebatado até os ares. Mas os vencedores serão arrebatados até o trono. E não vão passar por essas provações. Isso foi escrito para quem? Hein? Esses versículos, foi escrito para quem? Foi para mim. Foi escrito para você. E por que o Senhor escreveu para você?
porque o Senhor não quer que você passe. Por isso ele escreveu para você. Se ele quisesse que você passasse por isso aí, ele não ia escrever nada. Deixa ele sofrer. Mas por que ele escreveu todos esses versículos? Por que ele deixou para nós? É porque ele não quer que a gente passe. Ele quer que sejamos vencedores e sejamos arrebatados. Irmãos, compreendem? Mas, não, mesmo que eu passe no final da grande tribulação, eu vou ser arrebatado, já está bom. Não está bom, não. Você não precisa passar. O que eu fico triste é que tem irmãos que estão ali conformados já. Não, para mim não tem jeito, eu vou passar mesmo. Então eu vou passar. O Senhor diz, não precisa. Não é verdade? Ele escreveu para que a gente não passe. Ele quer que a gente seja arrebatado antes. Se a gente consegue ver isso, vai fazer muita diferença. Não é? Então, nós vamos depois continuar essa comunhão. Na próxima vez, quando voltar de viagem, a gente continua a comunhão sobre essa questão do arrebatamento. Mas eu espero que a gente tenha ficado impressionado com o que a Bíblia diz. Nós repetimos muitos versículos. E esses versículos são muito importantes. É importante nós sabermos disso tudo. Na próxima semana, nós vamos entrar... Na próxima semana, não. Na próxima vez que compartilhar, nós vamos ver, tem uma visão um pouco mais clara dentro da localização, dentro do tempo, tá? Nós vamos tocar um pouco das 70 semanas de Daniel. Tá bem? Tudo é para que a gente tenha uma visão desses nossos tempos, irmãos. Ok?